What's that? Where you'll be auditioning for Juilliard. That's the ceiling. I figured, if you look at it every night, it won't seem so scary when you get there. I told you he was into you. No, he isn't him. You know how when you meet someone and they just already are the person they're meant to be? That was Adam. Nobody outside Portland had ever heard of his band, but he already was somebody. Me, not so much. She shouldn't be scared to hang out with those guys. They're us. Exactly. Adam's here. Kids, be careful out there. Here it gets pretty wild at Symphony. Why do I have this feeling you're about to mess up my entire life? You can't hide in that rehearsal room forever. It's too late. I'll see you. Isn't it amazing how life is one thing and then in an instant it becomes something else? Like here I am, Mia, the girl who thinks about the cello and Adam, and just like that. Mom! Daddy! Dad! Am I dying? Here's the secret, baby. If you live, if you die, it's all up to you. So whatever fight you got in you gotta pull it out now. Say something, I'm giving up on you. Kid's waking up an orphan. If she wakes up. Say something, I'm giving up on you. What am I supposed to do? Sometimes you make choices in life, and sometimes choices make you. You like me better like this. The you are now is the same you I was in love with yesterday, the same you I'll be in love with tomorrow. You still have a family, Mia. I can't lose her. Say something, I'm Why me? giving up on you. Life is this big, fat, gigantic, stinking mess. That's the beauty of it, too. I'm still here, and I'm crazy in love with you. Please stay. Cinemação, o seu podcast sobre cinema. Acesse nosso site cinemação.com. Cinemação. Seja bem-vindo ao podcast Cinemação número 104. Eu sou Rafael Arinelli e às vezes você faz as escolhas na vida e por vezes as escolhas fazem você. Frases bonitas. Eu sou o Daniel Cury e a adolescência é complicada demais para um adolescente. É verdade. Uma frase bonita. Não tem muito autor, essas coisas que alguém falou e tal, mas interessante, né? Eu acho que ela é complicada pra todo mundo, inclusive pra quem convive com os adolescentes. E tipo, se já é complicada pra todo mundo, pra quem é adolescente é mais pior, ainda. pior. Tipo, a gente ia viver a adolescência depois de ser adulto, mas daí não ia fazer sentido nenhum. Depois de tudo isso, aqui é o Henrique Risato, e se eu ficar nesse podcast, Daniel, você também fica? Aí sim, hein? Depende do que você quiser fazer, não, eu vou embora. É, porque a gente tava desunido desde o podcast número 100, né? Pois é. Finalmente o podcast reúne novamente seu time titular para conversar sobre um filme que está no cinema, né? O filme Se Eu Ficar. Filme com a Chloe Grace Moretz, que é a nossa querida Hit Girl. É isso mesmo, ela saiu do mundo da porradaria e resolveu que ela vai ficar no mundo dos mortos-vivos. Será que é isso? Cara, pode ser, porque ela tá até com um olhar satânico numa foto que eu tô vendo, porque eu chamei tanto ela de Chloe Moretz Grace. Tipo, eu demorei tanto pra aprender o nome dela. É importante dizer que o nome dela não é Chloe Moretz, é Chloe Moretz. Então não tem nada a ver com morte, né? E fora que tem uma trema no E. Eu não quero nem saber como é que pronunciaria no mundo da origem do nome dela, né? Mas é importante lembrar pra todo mundo que ela é menor de idade. Muito louco isso. Ela fez filme pra cacete já. Pois é. E ela, vai fazer 18 anos. Tipo, ela é de
Ela é de 97, ela é super novinha, né? Pois é, cara, pois é. Ah, mas pelas leis dos Estados Unidos, ela já pode dirigir desde os 16 anos. É verdade. Vamos então conversar hoje sobre Se Eu Ficar. Esse filme muito legal que ainda tá no cinema, você ainda pode ver. E lembre-se que todas as vezes que o Cinemação faz esses podcasts sobre algum filme, a gente dá spoilers. Então você vai escutar tudo e mais um pouco sobre o filme aqui e fica por sua conta e risco escutar o podcast. Mas antes da gente conversar sobre o filme, vamos pro quadro Repercussão. Agora no Cinemação. Eu começo, então. Repercussão. E eu me surpreendi com o filme. Repercutindo o que rolou durante a semana. Repercussão. Could I have said the wrong things right 1,000 times? If I could just rewind, I see it in my mind. If I could turn back time, you'd still be mine. You cried, I died. I shouldn't shut my mouth. Things had a tell, yeah. As the words about my tongue, they sounded dumb. Voltando ao Repercussão, de novo com a galera principal aqui do podcast. Melhor coisa, né, que tem é quando tá aí o time titular pra gente conversar sobre tudo que a gente quer aqui no podcast. Isso sim que é gostoso, que é bom de falar, né, de colocar todo mundo aqui pra falar. Quando tem convidado também é muito bom, né? Inclusive, o último podcast foi ótimo, foi um dos melhores que a gente fez, um resultado fantástico. O Henrique não tava. Opa, brincadeira. Cara, acho que foi isso mesmo. Mas vocês têm que gravar uma segunda parte, né? Porque eu tenho minhas viagens também pra contar, não tive oportunidade. Eu não sou chique assim de ir pra Argentina, que nem o Daniel, mas, né? Tem umas ou outras viagens aí pra contar. Mas só pra deixar bem legal, eu achei que ia acabar virando um podcast sobre, assim, pessoas contando detalhes de viagens, e teve isso, mas ele, no fim das contas, foi muito mais profundo em vários aspectos. Então eu achei que ficou bem legal mesmo o resultado final, assim. É muito legal quando tem convidados, porque a gente nunca sabe onde vai chegar o papo, né? Exatamente. E aí o papo, às vezes, chega em pontos que você fala, putz, que legal, né? Assim, é mais do que eu esperava, é diferente do que eu esperava. E isso é a vantagem da gente não fazer um roteiro muito... A gente tem, claro, guias, mas a gente não tem um roteiro fixo, a gente não tem uma sequência do que discutir exatamente, o que é muito bom, né? E quando você pega uma galera que bate bem papo, assim, que gosta de falar, né? Como foi o Emerson, o Diego e o Heleno, é legal, o papo flui mais, né? A galera viaja mais. Não, é bem legal mesmo. É bem legal mesmo, foi bem legal. Se você não ouviu, vai lá ouvir o podcast Cinemação número 103, Viagens e Filmes. Mas, e quem quiser escrever para o Cinemação, hein, Henrique? Você precisa ajudar as pessoas a lembrarem. Afinal de contas, você não estava no podcast passado, mas você ainda lembra como é que as pessoas fazem para escrever para o Cinemação, né? Será que eu lembro? Tchan, 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 tchan. Lógico, mas é muito fácil também, né? Se quiser mandar um e-mail, é o contato@cinemação.com. Pelo Facebook, não tem segredo, facebook.com/cinemação. O Twitter é o @cinemação e tem o Twitter do Dani, que é o @DanielCuri, o do Rafa, que é o @Arinelli e o meu, que é o @Henrique Risato. O nosso Instagram, para você dar coraçãozinho nas nossas fotos, é o @cinemação. E sabia que o nosso site, os nossos podcasts, eles estão na webradiovagalume.com.br. É isso aí, toda sexta-feira às 10 da noite, com reprises aos sábados. E lógico, né, o site www.cinemação.com. É isso mesmo, que tá mais fácil agora de comentar, porque a gente tá lá com um aplicativo chamado Discuss, que você pode comentar por Twitter, por Facebook, por comentário comum com seu nome, e-mail, enfim. Tá lá, é muito fácil de você comentar, então você pode entrar lá, faz seu comentário, manda pra gente e vai estar funcionando tudo perfeitamente. E se você tá ouvindo nesse momento pela Web Rádio Vagalume, dá uma tweetada, escreve se tá ouvindo Cinemação, manda um oi pra gente saber, pra gente dar um oi pra você também, então... E agradecendo sempre a audiência, né, assim,
da Web Rádio, que é um projeto super bacana. Então, se você tá ouvindo, dá um oi pra gente saber. Ô Dani, as doações, né? Elas ainda estão acontecendo, não estão acontecendo? Como é que tá? A gente recebe doação pelo Cinemação ou não? Com certeza, a gente recebe doação sempre, para todo o sempre. Por toda a eternidade nós vamos ter um canal aberto para receber doações, porque doação é sempre legal. Exatamente. Claro, a gente produz o conteúdo aqui gratuitamente, a gente produz o nosso podcast, a gente sempre vai buscar outras formas também de se financiar a produção de conteúdo na internet, mas quem acha que vale a pena dar um pouquinho dos seus trocados, das suas economias, para ajudar no nosso projeto, para ajudar no nosso podcast, para dar ainda mais qualidade para o que a gente faz, para trazer ainda mais inovação ou coisas legais pra gente fazer, pra dar mais espaço pra gente, a gente pode muito bem contar com a sua forcinha. Então, se você quiser, você vai, clica no botãozinho do PayPal aí no final da home do Cinemação e você pode escolher algum valor pequenininho ou maior ou muito grande ou milhões, se você quiser. Mas, enfim, você pode colaborar com um pouquinho. Um pouquinho que for, com certeza vai ajudar e vai aumentar ainda mais a nossa qualidade aqui no Cinemação, seja no podcast ou nos textos, críticas, etc. Eu já doei, agora falta vocês aí. Muito bem, comentários aqui dos podcasts passados, de Cinemação, de o que foi comentado lá no site e tal, enfim, muita coisa legal. E aí eu vou pedir então pro Henrique começar, afinal de contas faz uma semana que ele não lê nada de Cinemação. Então, Henrique, por favor, qual que é o comentário que você trouxe aí pra gente? O Joseilton escreveu num post falando assim, o post falava: saiba a possível relação do Aquaman no filme O Homem de Aço. O Joseilton escreveu: o Aquaman enviou essas baleias para, entre aspas, salvar o Super TQ, morrer afogado porque estava pensando demais? Bom, pra mim não faz tanto sentido, mas acho que esse universo DC já está tão equivocado que isso é até possível. Eu que fiz coloquei essa postagem, acho que foi essa semana. Tem uma cena daquele filme O Homem de Aço, que o Clark vai lá e salva as pessoas de um petroleiro, né, que explode. Ele cai no mar, ele vai afundando e aparecem umas baleias. E tem alguns sites americanos dizendo que, tipo, o Aquaman, que é o ator que vai interpretar, é o Jason Momoa. Ele ia aparecer num flashback, tipo, seria ele que mandou as baleias para ajudar o Superman. O que eu não concordo muito com o Joseilton é assim: inicialmente, se for isso mesmo, o que podia acontecer? Pô, o personagem do Aquaman não sabe que o cara não vai se afogar, que é o Superman. É um cara barbudo que fez um ato heróico. Talvez por isso ele, vale a pena eu salvar essa pessoa, entendeu? E depois vai descobrir que o cara tem superpoderes e o caramba 4, né? Então, assim, sei lá, cara, tem roteiristas lá, né? Os caras não vão fazer, assim, coisas, umas cagadas muito grandes, assim, né? Mas talvez, assim, achar essa relação das baleias e não sei o que, pode ser uma coisa meio forçada também. Não é, cara, porque basicamente o poder do Aquaman, assim, o Aquaman é do povo lá do universo DC, que são os Atlantes, que é o povo do mar. E o poder deles é se comunicar com os animais marítimos, ter até um controle. Então, às vezes, tipo, ele não precisava ter ido falar, mas assim, apareceu baleias. Porque as baleias não atacaram ou comeram? Provavelmente elas simplesmente ajudaram a levar ele pra superfície. Então, mas é isso que eu tô falando. Não que o fato da baleia, sabe, do Aquaman controlar as baleias. Eu tô falando que o que pode ter sido meio forçado é que, será que os caras pensaram, vamos colocar 2 baleias aqui pra dizer que foi o Aquaman? Ou é uma solução arranjada, entendeu? Sim, eu acho que é uma... Não, concordo com você. Com certeza, eles puseram pra plasticidade da cena ficar bonita, né? Exatamente. Assim como, se a gente lembrar do filme Náufrago, vai dizer que aquela cena da baleia não é super emocionante, que passa uma baleia do lado dele? Sim. Do personagem lá do Tom Hanks. Vai saber se não foi o Aquaman. Pode ter sido, quem sabe? Tudo é possível. É isso mesmo. Já imaginei agora um mashup de mundo de filmes dramáticos com de super-heróis, ia ser legal. É verdade. Antes até do Dani ler o comentário dele, porque o comentário dele vai trazer, eu acho que mais
mais discussão aqui. Então vou ler um comentário bem legal que a gente recebeu aqui do nosso querido José Quirino, o nosso famoso conhecido como Zé ou Zequinha, também popularmente conhecido como primo do Henrique. E ele deixou um comentário lá no podcast Cinemação número 103, Viagens e Filmes, que foi o podcast que a gente comentou antes. E ele falou o seguinte: senhores, antes de tudo quero parabenizá-los pelo excelente trabalho que vem exercendo ao longo da criação do Cinemação. Sempre que os ouço, me prendo às discussões e fico a debater junto a vocês, mesmo que por pensamentos. Sei que não deveria comentar esse tipo de coisa por nossa proximidade, mas esse podcast em especial tem que ser elogiado sim. Afinal de contas, além de ótimas referências citadas durante o programa, todos muito bem explorados, ainda conseguiram gerar um rápido devaneio sobre a temática, o que, sem sombra de dúvidas, foi muito prazeroso, permitindo até mesmo análises mais profundas, como a observada pelo Daniel sobre o conjunto da obra do Woody Allen, colocando-as de uma maneira na qual nunca havia imaginado. Mais uma vez, meus parabéns pela dedicação. É isso aí, cara. Finalmente, né? Ó, a gente tá com o site do Cinemação há 5 anos. Há 3 anos a gente faz o podcast. E agora que os nossos amigos e familiares começaram a escutar e ler a gente, né? Finalmente! Não. E eu tô pensando o seguinte. Eu já participo. O Rodrigo Stuck, que é um membro do Cinemação, é primo do José Quirino também, tá aqui. Então, se o José Quirino começar a escrever pra gente virar um autor, praticamente é um nepotismo no Cinemação, é isso? Pois é, mas eu acho que a maioria deve estar pensando assim: putz, 5 anos com esse site, 3 anos fazendo esse podcast, deve ser legal, acho que eu vou ouvir. Deve ser um pensamento, muita gente deve ter esse pensamento, cara, certeza. Com certeza. Eu tenho que obrigar meus pais a escutarem os podcasts, porque não escutam. Eles acham que é muito blá blá blá, não sei o quê. Porra. Eu acho que os meus pais nem ouvem. Mas eu não ligo, porque eu quero uma audiência ampla de pessoas que estão interessadas, né? Entendi, eu acho que até, imagina, se toda a minha família ouvir, a audiência vai ser muito alta, mas ela não vai ser conquistada verdadeiramente, entendeu? Sim, e eu quero uma audiência conquistada verdadeiramente. Pois é, mas muito obrigado aí, Zequinha, Zé, pelo seu comentário. Ficamos muito felizes aí quando vocês mandam comentários mesmo, porque a gente faz isso, né, com todo o amor e carinho há tanto tempo, e é muito gratificante ver as pessoas interagindo com esse trabalho que a gente faz. Então, muito obrigado. Agora sim, Dani, vamos ao que interessa, a parte de comentários que importa mesmo. A gente criou todo esse quadro aqui para comentários como esse. Sim, vou até tomar um gole d'água aqui. And here we go. Eu escrevi um pequeno artigo dizendo o seguinte: o título do artigo é "Brasil não sabe escolher filmes para concorrer ao Oscar". Eu sabia que ia ser um pouco polêmico, mas eu queria fazer isso, e é um pensamento que eu vinha tendo já há algum tempo. E, enfim, eu escrevi o artigo, tá lá, tá aí no post do podcast para você clicar se você ainda não leu. E o Carlos comentou o seguinte: e qual seria o pensamento da academia? O Brasil já esteve na disputa com um filme banhado a sangue, com um capitão dando ordens, e não ganhou a estatueta. Aliás, o Brasil nunca ganhou, nem mesmo com o Central do Brasil, com a consagrada Fernanda Montenegro. O tema do filme Hoje Eu Quero Voltar Sozinho é polêmico, mas foi retratado de uma forma bem delicada. Primeiro de tudo, a minha crítica, esse meu artigo, não foi sobre o filme Hoje Eu Quero Voltar Sozinho. Ele é um filme, eu ainda não tive a oportunidade de assistir, para ser sincero. Ele é um filme que é muito bom, com certeza, eu tenho certeza que ele é um filme muito bom. Ele toca num assunto que é muito importante, por mais que haja muitos filmes brasileiros que falem do assunto da homossexualidade e tudo mais. O Hoje Eu Quero Voltar Sozinho fala de adolescência, fala de crescimento, fala de muitas coisas interessantes. O curta-metragem é excelente mesmo e, enfim, ele é um excelente filme. O que eu acho é que, do ponto de vista, não é o ponto de vista do filme
ou de quem produz o filme, de nada disso. O ponto de vista é de quem está lá no Ministério da Cultura pensando que filmes vamos enviar para tentar um Oscar. E aí, o que eles têm que pensar? Eu acho que nessas horas, o Ministério da Cultura, a minha crítica é a eles, as pessoas que fazem essa escolha, que com certeza não é a Marta Suplicy, é tipo uma equipe, enfim, várias pessoas. Eles têm que ter um pensamento um pouco mais pragmático, do tipo, que filmes têm ganhado o Oscar de melhor filme estrangeiro? Que tipo de qualidade se exige de um filme? Será que um filme que fala de um romance gay entre adolescentes tem chances de ganhar o Oscar, considerando que por mais que a academia esteja mudando aos poucos e por mais que ela tenha premiado o Brokeback Mountain com 3 Oscars já há algum tempo atrás, mesmo assim ela ainda é uma instituição bastante conservadora. Por que então, eu pensaria assim, eu falo, por que a gente vai arriscar com esse filme se a gente pode mandar o Entre Nós, o Lobo Atrás da Porta ou outros filmes brasileiros que tiveram uma aceitação muito grande da crítica, e aí focar em fazer com que essas pessoas assistam lá nos Estados Unidos, né? Porque realmente um argumento que já comentaram e que pode ser válido é que Hoje Eu Quero Voltar Sozinho foi exibido em alguns festivais a mais, e por isso muita gente já teria assistido, porque tem isso também, às vezes nem todo mundo viu todos os filmes, aí o cara vota só no que ele viu, né? Lá na Academia de Hollywood. Mas de qualquer forma, a minha crítica, ela é ao pensamento do Ministério da Cultura. Então, só para deixar claro para as pessoas, eu vou tomar um pouquinho mais de tempo, mas só nos últimos anos, vamos ver os filmes que ganharam o Oscar de melhor filme estrangeiro. Em 2010 foi O Segredo dos Seus Olhos, que é um filme argentino absurdamente fodástico, é sensacional. 2011 foi um filme dinamarquês chamado Hevnen, tudo dramático e adulto, são todos filmes adultos. O Segredo dos Seus Olhos é um filme bastante adulto de investigação. Em 2012 foi A Separação, que é um filme com temática política, que é iraniano, então tem a questão política de premiar um filme do Irã, que é um país que tem problemas de relacionamento com os Estados Unidos. Em 2013 foi O Amor, do Haneke, que é sensacional, que é também um drama super pesado, então é uma coisa, ele é bem carregado. Em 2014 foi A Grande Beleza, que é um filme italiano do Sorrentino, que é bem artístico, ele fala muito de arte, ele às vezes é até difícil de entender para quem não tá conectado com o filme, né? Ele pode ser um pouco complexo para muita gente. Então são filmes bastante densos e pesados. O filme Hoje Eu Quero Voltar Sozinho tem uma pegada um pouco mais leve e adolescente. Então quer dizer, não é melhor falar assim, putz, não vamos arriscar, vamos fazer, né? Vamos escolher um filme que talvez tenha um pouco mais de chance. Então, assim, claro, eu acho que pode até ser que esse filme seja indicado. Não estou dizendo que ele não vai ser indicado. Ele pode ser indicado. Ele pode... Eu duvido muito que ele ganhe, mas vai que ganha. Não sei. Só que, do ponto de vista pragmático de quem se candidata, eu acho que você tem que ser pensar assim, vamos tentar fazer algo coerente. Sim. E só pra fechar, gente, ano passado, eu até coloquei nesse artigo, ano passado o Ministério da Cultura levou do Kleber Mendonça Filho, que é O Som ao Redor, pra concorrer, pra tentar uma estatueta no Oscar. Meu Deus do céu, O Som ao Redor é um filme que tem nada a ver com Oscar. Nada a ver, nada. Mas você assiste existe, O Som né, ao Redor, você fala assim, nenhum cara da academia que premia O Segredo dos Seus Olhos vai premiar O Som ao Redor, porque são filmes completamente diferentes. Não tentaram levar o Lula? Eu acho que devem ter feito alguma tentativa, mas esse filme, o Lula foi super criticado, né, pelos críticos mais renomados, ele não foi super bem recebido. O Ministério pensou em levar o filme do Lula. Sim. Por ser o Lula. Então, não, pelo que a gente tá vendo aqui, só nesses últimos anos, a gente vê, a academia premia filmes muito bons, geralmente densos e dramáticos, e muitas vezes com temáticas políticas, não sempre. Pega isso e usa isso, e eles não usaram isso. Mas não adianta, porque você tá falando de uma inteligência na hora de você escolher um filme. Isso não existe. O que os caras vão ver vai ser bilheteria, vão ver por onde que o filme andou e tal. Não existe um departamento dentro do Ministério da Cultura que vai pensar o Oscar. E aí a gente bate em outra coisa também, né? Que é justamente a desvalorização do Oscar, né? Que é uma coisa que eles estão tentando reativar, mas que também com tanta politicagem, né? Então, às vezes, o Brasil pode vir a ganhar um Oscar com um filme estrangeiro, assim e tal, e todo mundo vai falar que o Brasil ganhou o Oscar, não sei o quê, mas às vezes também vão dar pro Brasil porque é um dos países que ainda não ganhou o Oscar, entendeu? Então,
Eu acho que eles não fariam isso. Porque não ganhou, vamos... Não, jamais fariam porque isso. Porque o critério para filme estrangeiro, ele é um pouco mais artístico. É diferente de uma categoria dentro do Oscar, que você olha lá e o cara vai premiar, por exemplo, o melhor filme. Porque daí ele analisa, eu dei o Oscar pro filme A, melhor diretor, dei o Oscar pro filme B de melhor roteiro, então melhor filme eu vou dar pro filme C. Sim. É uma coisa mais política. A academia tem sido assim. E realmente na área de filme estrangeiro ela tem, porque como tem uma produção de filmes artísticos mesmo, assim, sem tanto viés comercial, na maioria do mundo todo, né, na maior parte dos países, não existe essa questão comercial, mas eles dão essa força. Tanto que o A Grande Beleza, pelo que eu ouvi falar, ele teve uma audiência, um público pequeno nos cinemas do Brasil e de muitos países, porque ele é um filme que não tem esse apelo comercial. Então eles têm que pensar nisso e têm que pensar, sei lá, nas temáticas, o que estão premiando, qual que é o melhor. E só pra não acharem que eu falei isso, que eu pensei isso e só eu pensei isso, ninguém mais, antes de sair o resultado do filme, eu lembro que no Twitter, pelo menos, o Pablo Vilaça, que é um grande crítico renomado, que tem um conhecimento que é indubitável no cinema, ele sugeriu justamente entre nós, Lobo Atrás da Porta e mais um ou dois filmes, falou assim, esses seriam os melhores para tentar uma vaga como indicado ao Oscar. Então, quer dizer, e ele não citou esse Hoje Eu Quero Voltar Sozinho. Então, assim... Teoricamente, o que eles poderiam fazer, que seria muito inteligente, é vamos pegar aqui os críticos mais consagrados, Rubens Evaldo Filho, o próprio Pablo Vilaça e tal, e vamos chamar esses caras e pedir pra eles, né? Exatamente, com certeza eles dariam... Não fazem isso, cara. Né? Não fazem. Não sei como fizeram, isso é uma coisa que eu realmente não sei. Mas, enfim, baseado nessas duas últimas escolhas, a desse ano e a do ano passado, você fala, gente, calma lá, né? Não vai ganhar nunca, então. E tem uma coisa que eu queria comentar, que na verdade é sobre o seu post, né? Daí, quando você fez o post e você escreveu isso e tal, o título do post, né? Brasil não sabe escolher filmes para concorrer ao Oscar. É um título provocativo, justamente para levantar a discussão. Claro. E aí a gente divulgou isso e tal, e teve gente que leu o post e falou, cara, vocês perderam seguidor, agora eu não vou mais seguir. Agora é uma sacanagem. O que eu li eu não gostei, então não sigo mais. Que opinião de merda. Não sei o que. A gente teve isso. Gente, o que a gente está propondo é a discussão. Se você não concorda, coloca seu ponto de vista. Mas vamos discutir isso. Porque se o Brasil não tem uma representação significativa em grandes festivais de cinema, e a gente não está falando só de Oscar, a gente está falando de Cannes, a gente está falando de Oscar, a gente está falando de Globo de Ouro quando tinha, né, e tal, enfim. A gente está falando de grandes premiações. Se o Brasil não tem uma grande participação nisso, é porque alguma coisa está sendo feita errada, né? Pode ser que seja a escolha do filme. Pode ser só uma questão de não ser filmes comerciais. Eu acho que o Brasil, você não é obrigado a ter representatividade em grandes festivais. Se não quiser, ou se quiser fazer um cinema muito diferente. Não sei. A questão, assim, sei lá, se é pra... Se fosse assim, se não quer ganhar Oscar, se não interessa, então não bota nada. Fala, foda-se o Oscar, não quero saber. Ninguém é obrigado a mandar. É que tem lá o período de inscrição e é feito pelos Ministérios da Cultura ou governos, etc. Se é pra mandar, se é pra dar valorizar isso, e eu acho que é possível valorizar, porque é importante, porque seria legal pro cinema brasileiro ter um Oscar e tudo mais. Não é a solução do mundo, não é, sei lá, a melhor coisa que vai acontecer no cinema nacional, longe disso. Mas é importante. Então seja mais, sei lá, tente pensar como eles, tente, sei lá, sabe? E justamente isso, se chamassem gente. Uma coisa que chega a ser um problema, acho que do público em geral, pra quem não entende de cinema, assim, é aquela ideia do futebol. Meu time tá perdendo, tá uma bosta, mas é o meu time, então eu vou torcer indiscriminadamente. E pro cinema também, eu acho que muita gente que respondeu o post por todos os meios possíveis também falou assim, você não tá acreditando no nosso filme. Sem pensar o que você escreveu, os seus argumentos, entendeu? Simplesmente, é Brasil e por isso tem que ganhar. Não importa como.
Não importa os conceitos. Às vezes os caras torcem porque assistiu o filme, curtiu o filme e tal. Aí às vezes até assistiu outros filmes que estavam lá pra concorrer e tal. Aí você coloca um título que fala que o Brasil não sabe escolher e o escolhido foi o filme que o cara gostou, não sei o que, o cara se sente ofendido, né? Fala, então, mas a questão é... Qual é o melhor filme estrangeiro? Não tem como escolher. Sim, o prêmio vai ser baseado em um conceito que tá arraigado lá e que a gente precisa tentar desvendar e ninguém tá tentando. É isso mesmo. Então, mande seu comentário. O que você achou sobre isso tudo que a gente discutiu aqui? Mande aqui, vai ser lido no próximo Repercussão. Down, misunderstood, intentions good. You're Mia. Yeah. Good. I just wanted to clear that up. There were rumors. I'm out. I know, hi. Wow. Yo-Yo Ma much? Kinda. What's the deal with that? Is that like street or something? Yo-Yo Mama? It's Chinese, and don't mock the master. It's blasphemous. I'm sorry, my bad. Hey, I got some tickets to see a cellist. Really? Yeah. You interested? You're asking me on a date? Yeah, well, a friend of the family had the tickets and can't go. Anyhow, it's this Friday. I could pick you up. What? You can't hide in that rehearsal room forever. It's too late. I see you. Say something, I'm giving up on you. I'll be the one if you want me to. Se Eu Ficar, filme de 4 de setembro de 2014, filme que chegou agora, tá agora no cinema, você pode ir correndo assistir antes que ele saia, né? Mas é um filme que tá levando muita gente pro cinema, tá tendo uma aceitação muito bacana esse filme. E é um filme que trouxe aí, encabeçando, né, todo o seu elenco, todo o corpo técnico, né, do filme, a Chloe Grace Moretz, que é a nossa querida Hit Girl. E ela já tinha esse apelo um pouco mais adolescente, justamente por ter feito o filme Kick-Ass, e agora ela volta com esse filme com uma nova roupagem, né? A gente não tem mais a Chloe como aquela menina quase que imbatível e tal, que a gente quase que se acostumou a ver ela no cinema. E aí ela volta agora como essa menina delicada, que se chama Mia e que tá aí chegando com Se Eu Ficar. Então, eu queria pedir aqui pro Dani que ele falasse pra gente uma pequena ficha técnica, Dani. Quem é que faz o Se Eu Ficar? Além da Chloe, que foi quem encabeçou aí, né, todo o elenco e tal, e que é o nome forte, né, do filme, quais são as outras pessoas que fizeram o filme? Então, o filme é dirigido pelo R.J. Cutler, que é um diretor que fez bastante documentário, bastante coisa para televisão, bastante filme para TV, e está estreando no cinema com ficção. Antes, para cinema, ele tinha feito só alguns documentários. Mas ele tem uma boa experiência e se mostrou um cineasta, no mínimo, correto, né? Com decisões interessantes. Além do diretor e da Chloe, tem também a Mireille Enos, que faz a Cat, que é a amiga dela, e o Jamie Blackley, que faz o par romântico do filme. E mais outros atores que talvez não sejam tão conhecidos, mas tem o Joshua Leonard e a Liana Liberato, que fazem os pais da Chloe. E, enfim, o filme ele não tem um elenco de pessoas super conhecidas, mas é um elenco que acho que funcionou bastante. E ele teve o roteiro escrito pela Shauna Cross, que se baseou, obviamente, no livro Se Eu Ficar, um livro que fez muito sucesso e vendeu bastante, da Gayle Forman. Então é legal, acho que depois a gente vai entrar nesta área do debate, que a gente tem então uma roteirista e uma escritora, né? São mulheres que se debruçaram para desenvolver o roteiro, o que é bastante interessante em vários aspectos do filme, né? O que é interessante aí, pelo menos da parte do diretor, né? É que é o que? Uma estreia dele, né? No cinema com um filme de ficção. Porte, de ficção, de ficção, porque ele já tinha feito alguns documentários, né? Antes.
E ele teve também algumas passagens por seriados e tal, mas também nada muito, muito grande. Então, é interessante porque, assim, se você vai ver um filme com uma mão de um diretor novo, você já começa a ver algumas nuances diferentes também, né? Você não vê tantos cacuetes quando você poderia ver de um diretor um pouco mais conhecido, de repente, né? Não sei, eu acho que assim, a gente às vezes cria expectativas com diretores conhecidos e não cria com um diretor que a gente talvez não tenha tanto acesso ao que ele produziu, porque no caso dele foram filmes que talvez não chegaram com tanta força no Brasil. Mas, e claro, que isso nunca determina se o filme vai ser bom ou não. Tem diretores super estreantes que fazem grandes filmes e tem diretores de muita experiência e super famosos e que ganharam o Oscar que chegam lá e fazem umas caquinhas de vez em quando. Mas... Alô, Steven Spielberg. Então, não, realmente. Mas eu acho que no caso aqui, assim, de uma forma geral, e a gente vai se adentrar ainda mais no assunto, ele faz uma direção bacana, interessante, com escolhas boas e eu diria até que uma direção segura, né? Você não vê assim, muito perdido. Ele segue uma linha, é um filme bem linear, né? Ele não tem grandes viradas nem nada desse tipo. E é um filme que ele consegue dar um ritmo legal pro filme. Então, sim, exatamente. Não compromete. Justamente, talvez por ter feito televisão, a televisão costuma exigir um pouco mais de agilidade. Para fazer um filme que tem flashbacks, que tem ida e volta, ele conseguiu fazer isso bem feito. Não foi excepcional, mas também não foi longe de ser ruim, né? Tem algo que me incomodou um pouco, que eu não sei se é bem a culpa do diretor ou se é da roteirista, né? Mas eu achei que foi meio longo, assim, sabe? Começou a ficar cansativo o filme. Tipo, sei lá, porque a gente acaba assistindo muito filme, eu já comecei a deduzir tudo o que ia acontecer. Aí fiquei, sabe, eu gostei do filme, mas, sei lá, mais pro final dele eu perdi o interesse já. Tipo, acaba logo. Eu acho que uma das grandes falhas talvez seja na transposição do livro pro roteiro. Eu vi como ele bastante repetitivo em algumas coisas. Sim, do bastante. Tipo, na narrativa da própria da Mia, né? Que é a personagem principal, ela repete coisas. Tem alguns diálogos que são meio tipo, eu estou precisando explicar pra você 300 vezes pra você deixar mastigadinho pro espectador que ela precisa fazer uma escolha. Eu preciso deixar isso, tipo, morre o pai, morre a mãe, precisa ter um cara dizendo assim, ela vai ficar órfã se ela sair do coma. Óbvio, qualquer um percebe isso, né? Quando você vê que morreu o pai, morreu a mãe, morreu o irmão, e ela tá presenciando tudo aquilo, você saca na hora, putz, esse é um dos medos dela. De se ela voltar, ela vai ter que encarar uma vida sem a família. Qualquer pessoa pensaria isso. Qualquer pessoa que tá dentro do filme vai talvez se imaginar nessa situação e pensar, putz, eu morreria e iria junto com a minha família para não voltar. Mas não, tem que precisar aparecer o vô da menina. Eu vou entender se você resolver ir. Como se ela tivesse num aquário ouvindo tudo que ele diz. Mas aí eu acho que é mais um problema de roteiro do que da própria direção, né? Exatamente. Eu acho que é uma coisa muito mais, tenta mastigar muito mais por conta do roteiro. Inclusive porque esse tipo de coisa, eu não sei como tá no livro, mas às vezes no livro cai bem, porque é um romance, ele se permite ter isso. No filme, você precisa de certas adaptações que poderia remover, por exemplo, as frases repetitivas do avô, não precisaria ter aquele médico falando aquilo, não precisaria ter a enfermeira conversando com ela como se... Eu senti tipo como se ela fosse meio que uma espírita, um anjo, né, sei lá. Um anjo ou uma mulher com mediunidade e sabe o que está se passando com ela e viu a menina, mas fingiu que não viu para não parecer, não sei o quê. Então assim, isso, não sei, isso me incomodou um pouco, porque dá para você sacar. Se você fizesse um filme um pouquinho sem mastigar tanta informação, daria pra pessoa sacar, putz, ela tem que fazer uma escolha, ela tem que decidir se ela fica ou se ela vai.
Dá pra deixar isso implícito sem parecer que você tá subestimando o espectador, sem parecer que você tá dizendo pro espectador, eu sei que você não entende porra nenhuma disso, então eu vou te explicar direitinho, ela precisa escolher, ela precisa escolher se ela fica ou se ela vai, porque o papai morreu, a mamãe morreu. Não precisa disso, entendeu? Isso me incomoda, isso é uma das coisas que mais me incomodou então no filme. Então vamos colocar isso na conta da Shauna Cross e do Gale Forman, que foram os caras que escreveram o roteiro. A Shauna Cross e a Gale Forman, que foram as mulheres que escreveram. E aí, vamos então falar um pouco sobre o que esse filme se trata então, hein, Henrique? É um romance com esse drama, né, envolvendo o romance. Então, sobre o que o Se Eu Ficar trata, hein, Henrique? A história da Mia. Então, o Se Eu Ficar, ele é considerado um romance e um drama. Exatamente. Ele conta a história da Mia Hall, que é uma jovem violoncelista. Ela tá numa parte da vida em que ela não sabe se ela vai. Ela fez inscrição para Juilliard, que é uma das maiores escolas de artes de Nova York, e se ela tiver que ir para lá, ela vai ter que deixar o namorado da escola dela, que tem uma banda de rock. E nisso tudo, ela vai fazer uma viagem com a família dela, eles sofrem um acidente, ela fica em coma e o pai, a mãe e o irmãozinho morrem. E o filme, ele mostra a visão da Mia fora do corpo, refletindo sobre as consequências de como ter uma vida sem a família e se ela fica no mundo, né, acorda do coma, ou então segue pro próximo passo aí. Então o filme ele é cheio de flashbacks, ele é bem interessante, assim. Eu acho que assim, o argumento do filme já tá no seu título, né? Que é Se Eu Ficar, ou seja, o filme inteiro é baseado em tentar encontrar argumentos para que ela fique na Terra, fique no mundo e que ela possa desfrutar desse amor que ela tem pelo namorado, do amor que ela tem pela família e tal. Então o filme ele fica nessas, tentando encontrar motivos para que ela fique realmente ali e que ela possa desfrutar de outras experiências que não só aquelas que ela viveu até o momento. Então esse é o grande argumento do filme. O que ela tem que ela pode ficar? Porque vamos começar do começo no filme, né? Que é exatamente o quê? A Mia, ela é uma personagem que é essa musicista, né? Ela tem esse talento fantástico para tocar música e tal, e ela conhece um cara que é um roqueiro e tal, e que é o carinha popularzinho da escola, e ela quer ficar com ele, e os dois se apaixonam, e tem aquela paixão adolescente e tal. E aí essa paixão ela começa a ser questionada a partir do momento que os dois precisam, no final do colegial, escolher o que eles vão fazer da vida. Ou eles vão investir naquela carreira profissional, ou eles vão ficar juntos e tal. Então isso é colocado um pouco à prova. É legal, né? Eu acho que o filme explicou bem a situação, porque ela conhece o Adam, né? Ela, enfim, eles se apaixonam, eles se conhecem, né? Ela sabia dele porque ele era meio famoso na escola, mas ela conhece, ele tá terminando o último ano do ensino médio, do high school, e ela ainda vai ter mais um ano. Então o filme se passa basicamente num período de mais ou menos 1 ano e meio, exatamente, né? Entre o fim do último ano dele e o último ano todo no colégio dela. Até o acidente, mais ou menos. Exatamente. Né? E eu achei legal, assim, por mais que não seja uma ideia super criativa, porque existem filmes que falam disso, assim, seja com pegada mais religiosa, seja... Tem um filme com o Hayden Christensen, que fez lá o Anakin jovem, né, lá no Star Wars. Tem um filme dele que é mais ou menos exatamente isso. Ele fica lá e aí ele tem que lutar para que não matem ele, porque a mulher que... Enfim, ele é pior do que esse, diga-se de passagem. Bem pior, Bem fraquinho, mas enfim. você tá falando do Awake, A Vida por um Filme. É um filme tão ruim quanto o Jumper que ele fez também. Exatamente. Mas assim, o legal é que o filme, o Se Eu Ficar, consegue usar isso como um pretexto para discutir coisas da adolescência, da própria vida. Ele discute, fala de amor de uma forma que eu acho que não é, que é bacana, né? Que é assim, claro que
tudo bem, a adolescência, realmente, quando você se apaixona da adolescente, você acha que vai ser pro resto da vida. Alguns casos até né? Não é um problema, mas na maioria dos casos, acho que não. Ninguém se casa e vive o resto da vida com uma pessoa que conheceu no colégio. Poucas pessoas fazem isso. Mas, de qualquer forma, é interessante a forma como mostra esse romance. E é interessante as discussões do tipo... se a vida vale a pena sem a família, sobre Sim. a questão até das relações dela com a música, porque ela é super insegura em certos aspectos, ela é um pouco mais fechada e ela fica sozinha lá com o violoncelo dela. Isso eu achei bem legal, essa relação que a Mia tem com o violoncelo. Ela se apaixona por aquilo e ela fica na dela, ela fica fechada. E ela teve uma infância acompanhando shows de punk rock do pai. Então, do tipo... foi muito precoce, talvez, que ela teve contato com músicas muito barulhentas e ela quis se fechar, ficar sozinha, sem tanta gente por perto, tocando o violoncelo. E aí ela se apaixona por um cara que nada mais é do que uma versão jovem de quem foi o pai dela, né? Sim. Isso é interessante, isso acontece muito em muita gente, assim, muitas pessoas se apaixonam por pessoas parecidas com os pais e tudo mais. What are we doing today? We go to the farm? Visit Henry Willow and the baby? Stop by my folks' place for late lunch. Mia, you gonna come with us? I don't know. There's this tricky part of the Beethoven Sonata that I've really got nailing. Well, the letters were mailed on Friday. Okay, this is painful to watch. Look, who knows what time the mail's even going to be delivered today? Come on, you gotta come with us. Come on, baby. Pretty soon you're gonna be off to college no matter where you're going. How many snow days are we gonna be able to spend together? Are you really playing the guilt card right now? I'll let you pick the music. And bribery. Honey, guilt and bribery are the glue that have held parents and teenagers together for generations. Don't fight tradition. Fine. Mas tem uma coisa nessa questão de relações que a gente está falando aqui. O filme me incomodou nessa coisa das relações, porque, como o Henrique falou, até que ele talvez seja um filme um pouco extenso, mas é um filme de 1h46. Se a gente fizer uma comparação rápida com A Culpa é das Estrelas, que também é um filme adolescente, que também tem um drama adolescente, que também tem um romance, né? Que também quer fazer as pessoas chorarem, né? Na verdade faz bem mais do que esse, mas exatamente. Que é um filme de 2 horas e tal, eu acho que O Culpa é das Estrelas, ele desenvolve melhor esse relacionamento, essas relações humanas. O Seu Ficar me deu a sensação, desde o começo do filme, de uma coisa mais superficial. E aí eu acho que é um problema do roteiro também. Por quê? Porque quando você olha, a relação ela é muito mais explorada em termos de... Olha a família dela, olha que pais legais, que pais descolados e não sei o quê. Quando aquele menino chega, e ele chega até de uma forma... Sabe quando parece assim que, porra, eles estão na escola há um tempão. E aí, de repente, o cara vê uma menina e tipo, se apaixona de uma maneira tão profunda, de uma hora pra outra e tal. Eu não sei, assim, me dava a sensação sempre de ser uma coisa mais rasa, aquele relacionamento deles. Já o relacionamento dela com os pais me passava a impressão de ser uma coisa mais profunda, mas essa coisa do conflito, como ela mesma relata em um momento que ela fala, parece que eu nasci na família errada e não sei o quê, você não tem essa sensação no filme, entendeu? De, ela nasceu na família errada. Não, a única forma de mostrar que ela tá na família errada é o violoncelo e dizer que os pais foram roqueiros. Você fala, mostra isso em alguns takes rápidos e pronto. E essa é a ilustração dela se sentir de alguma forma deslocada dentro da família dela. Então eu acho que eles poderiam ter tentado trabalhar um pouco mais essas relações humanas. Na verdade, eu acho até exatamente isso meio ridículo do roteiro, ou mesmo se for parte do livro, porque assim, é como se falasse assim, é uma família de ortopedistas e a garota resolveu ser obstetra. É tudo área da medicina. Então, eu sou filho de musicista e tipo assim, então eu posso falar, mesmo pro rock, tudo, a partitura é a mesma, é clave de sol ou clave de fá, sabe? O conceito da música é o mesmo, então ela tá naquele mundo, é o exemplo doido que eu falei da medicina, é o mundo, assim.
Então eu também achei que não tinha esse distanciamento, sabe? Puxa vida, o pai, ele não vendeu, sei lá, o carro para comprar o violoncelo. Ele vendeu a bateria para comprar o violoncelo, sabe? Ele vendeu um instrumento musical para comprar outro. Não, mas aí, se você pensar que você, por exemplo, não gosta de pagode, aí você vai falar o quê? Ah, mas é tudo música, então eu vou gostar de pagode e vou gostar de rock. São estilos musicais diferentes. Não, mas... Ela se sentia inferiorizada ou se sentia deslocada porque ela gostava de um estilo diferente que os pais não gostavam. Não, mas eu acho que tem uma diferença entre o estilo, tipo assim... eu sou arquiteto que gosta de pagode, moro com uma professora de português que gosta de funk. Não tem nada a ver, porque cada um tem uma vida diferente e gostos, né? Como eu tenho gosto pra comida e tudo mais. No caso do filme, a vida deles, a profissão inicialmente era música. Depois a gente entende que o pai dela vira professor. Mas antes... eles tinham como profissão música, e a Mia, né, a personagem da Chloe Grace, ela queria ter a profissão também de musicista, tanto é que ela faz o exame para Juilliard, que é uma escola de artes de Nova York. Então eu acho assim, eles são profissionais de música, cada um com seu instrumento, mas não é tão diferente, tanto é que uma das melhores cenas do filme, que é mais pro final, é quando ela toca o violoncelo, ou apenas cello, né, que se fala, junto com o pessoal tocando violão, tem um lá que tá com banjo. Então, assim, é mais ou menos o mesmo mundo, sim. Eu acho bem legal. Na verdade, assim, o que eu penso dessa questão da relação dela com os pais tem mais a ver com o estilo. Ela é mais fechada, ela é mais clássica, entre aspas, e os pais dela são mais loucões, e o irmãozinho dela tava no mesmo caminho, tipo, curtindo o Iggy Pop, muito louco. E assim, acho que essa relação é melhor trabalhada com certeza no livro, porque no livro você tem espaço para deixar isso claro. Tipo, eu me sinto um pouco deslocada, mas eles são ótimos pais, são gente fina. De vez em quando a mãe dela coloca ela em umas situações meio chatas porque ela é tímida e a mãe dela chega e fala umas coisas muito loucas e tudo mais. Mas isso com certeza é amarradinho no livro. E uma das falhas de muitos roteiros adaptados em livro é justamente em tentar colocar tudo. Então eu preciso colocar essa questão, eu preciso colocar isso numa fala, em duas, aí eu não tenho tempo de desenvolver e aí fica meio jogado. Então talvez, se o roteiro deixasse só isso mostrando, só de mostrar que ela gosta de música clássica e é um pouco mais tímida, os pais são mais espuletas, né? Vamos dizer assim, olha que palavra excelente, espuletas. Os pais são mais assanhadinhos e gostam de rock and roll. Sim. Pronto, você já entende que ela é um pouco diferente do resto da família, mas tá tudo bem, todo mundo se dá bem, todo mundo é amigo, todo mundo é feliz e tudo mais. Então acho que é mais essa questão da adaptação, né? Seria melhor se o roteiro tivesse feito uma opção um pouco diferente. De qualquer forma, eu gosto muito da ideia dessa questão dos pais serem mais, sei lá, menos sérios, porque eu acho que é uma tendência mesmo hoje. Os pais de adolescente hoje, eles não são os pais dos adolescentes da década de 80 e 90, que a gente via nos filmes de adolescente da década de 80 e 90, que eram sérios, aí chegava um namorado da filha e o pai falava: o que você quer com a minha filha? Porque eles vinham de uma geração diferente. Exatamente. Os pais de hoje tem uma cabeça mais aberta, então chega o adolescente, tipo, você é meu amigo, meu brother, vamos ser amigo porque, tipo, eu sei como é ser adolescente e eu vivi uma época que me permite ser um pouquinho mais legal. Tem a ver com gerações, e eu acho legal isso, porque eu não tinha visto isso em filmes atuais e vi isso, de repente, em dois filmes, no A Culpa é das Estrelas, que os pais lá de todo mundo, né, tem a menina, tem o rapaz também, eles têm pais, tipo, super gente fina, tipo, de boaça, assim, e os pais dela também são legais. Então eu acho que e ele consegue deixar claro que os pais do Adam não são a mesma coisa. Ele fala do pai dele, então você vê que talvez seja uma das coisas que admirou nele, que fez ele gostar dela, né? Essa questão do não ter esses pais e aí tem a questão também da relação. Ele não quer que ela minta pra ele porque ele recebeu muitas mentiras na vida dele, provavelmente dos pais. Não deixa isso claro, eu acho isso ótimo. Eu acho que isso é uma das melhores coisas do filme, não deixar tudo mastigadinho. O relacionamento do Adam com os pais não é mastigadinho, por isso ele é bem mostrado, diferente dessas coisas, todas as coisas que eu tenho falado de mastigadinho, que é o que enfraquece o filme, né? Então, aí que tá, né? Eu acho que talvez o problema do filme seja esse mesmo, seja
essa coisa do mastigar, de eu preciso mostrar e tal, porque essa relação dela com os pais poderia ser mostrada de uma forma mais contada ou falada do que realmente vamos tentar ilustrar, como mostra algumas cenas dos pais num show de rock segurando o bebê lá e tal, porque desde cedo eles queriam que eu fosse daquele jeito e tal. E assim, eu acho que isso força um pouco, entendeu? A relação do tipo, vamos mostrar como ela era deslocada, mas quando você vê ela na adolescência, você vê que os pais estão se esforçando de alguma maneira para que ela se sinta bem ali e tal. Então, assim, ela tinha um sentimento de que eu não fazia parte desse mundo, ou eu não me encaixava nessa família, né? Mas os pais faziam algum esforço para tentar encontrar. Então, assim, eu acho que essas relações... E aí entra já uma relação da própria Mia com o Adam, que é uma coisa que eu acho que, assim, o começo do filme, você já tem... O filme ele faz muitas idas e vindas, né? Então no começo do filme ela já tá separada dele. E aí ela já olha o jornal, vê uma foto dele e ela já fica pensativa e tal. Mas aí quando vai mostrar como ela conheceu ele, eu acho que essa forma, essa aproximação dela e dele, eu não sei, cara, pra mim ficou muito forçado isso, sabe? Tipo, ele era o popularzinho da escola e eu era a nerd. E aí o cara que era o popularzinho se interessou pela nerdzinha e agora eles vão viver felizes, entendeu? É impossível você não fazer comparações com A Culpa é das Estrelas, porque é o grande filme do momento. E o ator que faz o Adam lá, ele chama Jamie Blackley. E eu não achei ele tão carismático quanto o ator que faz o Augustus lá do A Culpa é das Estrelas. E não achei ele nada carismático. Talvez seja isso. Talvez essa falta de relação, de tempero, sabe? Então, assim, seja por conta do cara. Eu não achei também, assim... Não é que eu não gostei deles como casal, mas sabe assim, eu não fui com a cara do cara. Eu não achei que ele é um bom protagonista, assim. É verdade. Eu já não achei ele tão ruim, não. Claro, ele tá bem distante. Não, ele é mediano. Ele é um ator que... cumpre com o papel. Eu achei que ele ficou bem como roqueiro. Tipo, ele convence do tipo... É um cara... o típico cara, não sei... eu já vi muito em escola mesmo, quando eu tava na escola. Tipo, o cara que é magrelinho, que toca rock and roll, que é meio despojadão e tal, e... Enfim, o jeito dele. Mas eu acho, Dani, que ele como roqueiro... Você também não compra muito a ideia dele como roqueiro. Que é diferente, por exemplo, lá do Ansel Elgort, que faz lá o Augustus, lá no A Culpa das Estrelas, que tem um personagem mais extrovertido, mais brincalhão e tal, e que você assiste o cara e fala, esse cara é brincalhão, esse cara deve ser assim. E no caso do Adam, você olha ele e fala, uma hora eu acho que ele vai desistir de ser roqueiro, porque ele não tem o jeitão de roqueiro. Eu não achei, entendeu? Eu achei que ele tem, justamente, ele foge do estereótipo, né? Seria ridículo. Foge do estereótipo. Não, eu acho que é até melhor. Seria ridículo se ele fosse um cara com cabelo super comprido, ou meio punk, tipo, pra cima, ou... sei lá, que nem aqueles caras lá que pinta o olho e tal. Ele, tipo, é um cara que, beleza, tá com a banda dele. Eu achei que isso foi bem feito. Eu achei que isso foi bem legal. O que acontece é, o ator, ele é um ator bom, não é um ator excepcional. E se a gente for comparar com A Culpa das Estrelas, ele tá bem distante, porque o personagem lá do Augustus é muito simpático e tem um carisma muito grande. Então não dá pra comparar nesse sentido. Por isso que é aquela coisa, a gente pode comparar na questão da temática, do tipo, é a mesma temática, tem várias coisas semelhantes que os filmes abordam, mas é muito difícil ficar comparando a atuação de um com a atuação de outro, porque são coisas diferentes, são personagens diferentes. E eu acho que ele não foi tão ruim. Não foi um gênio da atuação, ele não vai ganhar o Oscar, assim como hoje eu não quero votar sozinho, brincadeira. mas ele eu acho que ele fez a parte dele numa boa, assim, eu pelo menos achei. E achei que a química dos dois ficou legal, sim. Eu achei que quando tá ele e a Mia, né, os dois personagens, você percebe que eles estão apaixonados, eles se gostam. Do you like me like this? At last you finally figured it out. No, come on.
I mean, do you like me how I am tonight? You know what I liked? I liked how into the show you were. How you actually wanted to dance and hang out with us riff-raff afterwards. That was cool. Yeah, but do you like me better? You know, like this. Better than what? Better than the normal Mia. You know, with the hair and the makeup and the clothing. Don't you get it? The you are now is the same you I was in love with yesterday. The same you I'll be in love with tomorrow. It's the look in your eyes that told me. It's the way that we lie. E uma coisa que eu gostei muito, só pra voltar a falar do violoncelo e da questão musical, do rock and roll e da música clássica, toda vez que mostra a Mia nos shows dele, você vê que ela curte. Tipo, ela não é uma pessoa que odeia rock. Não. Claro, ela é mais o violoncelo, mas ela vai no show numa boa e assiste. Ela só não é o tipo de menina que vai ficar na beira do palco pulando, pelo menos ela não no começo. Não gosta da muvuca, né? Falando assim, o que o Daniel falou, o primeiro show dele é muito engraçado, que ela tá, tipo, no canto de braço cruzado, mas ela não tá, tipo, realmente, não tá com raiva de estar lá. Mas ela tá tipo, meu, foda-se, eu vejo isso do café da manhã, tipo, rock, né? Eu respiro rock. Então ela fica mais deslocada no show, ela fica muito mais deslocada na festa, né? Por causa dos amigos e daquele pessoal. Sim, e tal, do que propriamente mas no final, porque o legal também é que mostra bem a mudança do comportamento dela, né? Sim, ao mesmo tempo dúvida. Que ela percebe que ela pode usar o violoncelo numa festa com os amigos e que ela pode se divertir, ela aprende a se divertir no show, chegar na beira do palco e cantar, e ele curte porque ele vê ela fazendo isso e tal. E eu achei que isso foi bem legal, e a relação do filme com a música ficou muito bem. Tem uma trilha sonora muito legal, divertida, que tem a ver tanto com o clássico quanto com o rock. Isso, o filme, na minha opinião, tá muito bem, ele é muito interessante nisso. Sem dúvida, um dos grandes pontos fortes do filme é realmente a trilha. Eu acho que a relação também dos personagens com a música, ela é muito bem construída também, sim, né? Tanto a Mia quando encontra o violoncelo, quanto ele quando encontra o violão ou a guitarra, enfim, se entrega ao mundo do rock. Você tem ali dois personagens que realmente estão encantados pela música. Isso é muito bem explorado no filme também. E aí, quando a gente chega no momento em que o filme você vai entendendo a relação dela com ele, aquela grande paixão e tal, e aí você tem um momento do impacto, que é realmente o acidente, você começa a viajar muito mais nessa história, em termos de passado, presente, como foi que eles chegaram até ali, como que ela se colocou dentro do acidente e tal, porque justamente ela vai tentar lembrar ou vai colocar na balança o que ela viveu, porque ela precisa decidir. E aí entra o outro ponto que o Daniel falou, que é justamente ficar toda hora te lembrando que ela precisa decidir. Então, a partir do momento que ela entra em coma, que ela vai para a cirurgia, a enfermeira já chega e fala: você que vai ter o poder de decidir. Aí depois ela volta a falar que ela que vai ter o poder de decidir, que ela que tem que decidir, que a enfermeira falou que ela tinha o poder de decidir. Eu não sei como que tá no livro, porque eu não li, mas assim, fica muito estranho realmente essa personagem que é a enfermeira. Ela assim, ela é clarividente, ela é um anjo. Eu lembro que uma hora ela passou assim, tava os enfermeiros levando a cama com a Mia para uma cirurgia, e eu vi se algum enfermeiro olhava para essa enfermeira. Ela é até acreditada no filme, eu só não lembro exatamente o nome da atriz que interpreta ela. Mas assim, para ver se as outras pessoas conseguiam interagir. E eu não vi nenhum outro personagem interagindo com ela, com a enfermeira. Tipo, passe alguma coisa. Ela não fez nada. Vocês lembram dela fazer algo? Clinicamente falando? Eu também não. Realmente, pode ser. A atriz, aliás, eu descobri, o nome dela é Aisha Rins, e a personagem é a enfermeira Ramirez. Eu acho que, assim, realmente pode ser. Eu não tive essa interpretação quando eu vi o filme. De que ela pode ser um anjo, pode ser, né, alguém lá. Mas, de qualquer forma, pra mim, ela é uma peça que o roteiro colocou lá só pra deixar tudo mastigado. E eu, particularmente, não gosto de tudo mastigado. Porque a partir do momento, se você visse
simplesmente a personagem da Mia lá no hospital, perambulando, presenciando tudo. Se você já entende a situação, você fala, beleza, ela tá aí, o irmãozinho dela não tá aí, o pai dela não tá aí, né? Tipo, senão se fosse pra estar espírito, ia estar todo mundo lá. Não, exatamente, você já saca que ela tá lá porque ela tá numa espécie de limbo, ou o que quer que você chame esse meio termo entre a vida e a morte, né? Literalmente, como a gente diz, entre a vida e a morte. Você já ia entender. Não precisa dessa coisa de vamos explicar o dilema dela, porque você percebe, você vê, ele tá lá, ele tá escancarado. Não precisava disso. Isso... eu acho, cara, que a enfermeira também não... Eu acho que ela é só um instrumento mesmo pra, tipo, dar esperança, né? Alguma coisa nesse sentido. E algum tipo de... A função dela é tentar trazer algum acalento pra toda aquela situação que estava se construindo de uma forma tão aterrorizante, né? Afinal de contas, é o pai que morreu, a mãe que morreu e tal. O filme toma o cuidado de não ficar mostrando, tipo, o corpo do pai, o corpo da mãe, o corpo do irmão. É, porque nem faz sentido, não é o propósito, exatamente, né? Não tem essa... Isso, e a enfermeira, ela vem como uma mulher que é a que vai pegar na mão, que vai falar, olha, querida, eu vim aqui pra te ajudar e tal. Então, eu acho que ela nem tem essa pretensão de ser um anjo ou alguma coisa nesse sentido. O que a gente pode discutir, de repente, é se o avô teve algum tipo de clarevidência ou alguma coisa espírita ali no momento, porque ele olha pra ela quando ele faz aquela declaração pra ela, e ele coloca a mão, e ela coloca a mão, e aí ele tá com o corpo em coma na frente dele, e ele simplesmente olha reto pra outra direção. Eu vi como só uma forma de ele, tipo, ele sentiu a presença dela, entendeu? Ele percebeu que ela ouviu o que ele disse, talvez. Eu achei legal, eu achei que o ator é muito bom, ele fez umas cenas bem interessantes. Muito bom. Eu gostei muito da cena, já em flashback, né, porque de quando ela volta da sessão de violoncelo, do teste, e ele fala, né, que ele nunca disse pro pai dela enfim, o quanto ele admirava, o quanto era bom, apesar de mesmo não gostando tanto, e fala pra ela seguir os sonhos. Isso eu achei bem legal, porque faz parte do debate do filme. Ele é sobre sonhos, ele é sobre você ir atrás do que você quer, ele é sobre o quanto a vida vale a pena pela sua família, ou pelos seus sonhos, ou pelos seus amores e tal, né? Eu achei legal ver o ator, né, o Stacy Keach, né? E eu achei legal ele fazendo esse papel, porque ele geralmente faz uns caras bravos, assim. Ele era o diretor do presídio lá em Prison Break. Ele era o pai bravo do Titus, que era um sitcom americana de muito tempo atrás. E a cena do avô, né, que ele acaba não tendo um nome, ele é só chamado do avô dela. Do avô com a Mia, me lembrou muito o tio Ben e o Peter Parker no Homem-Aranha, né? Tio com grandes poderes, é aquele paizão, assim, né? Que não é o pai, então você não tem todo aquele respeito que você tem pelo seu próprio pai, mas é uma figura paterna importantíssima. Tanto é que, pulando para a última cena do filme, tudo bem que é um romance adolescente, então tinha que ser o namorado. Mas eu acho que seria legal se fosse o avô dela, entendeu? Eu não sei, talvez porque eu perdi meu avô há quase um ano. E eu achei assim, no final das contas, quem falou assim, olha, você tá livre, se você quiser, você pode ir. E ele deu realmente a liberdade para ela ir embora pro céu, se ela quisesse, foi o avô. Então eu acho que ele podia estar por perto a hora que ela acordasse. Mas é isso que vai assinar o filme, dizendo, eu sou um filme adolescente, né? Porque é o namoradinho lá, é o namoradinho exatamente. Que tem que fazer o gancho para que, né, justifique. E o filme inteiro, ele justifica o amor dos dois. Tipo, a gente precisa mostrar durante o filme todo que eles se amam de verdade, que é um amor verdadeiro. Porque faz parte. Faz parte, é na adolescência exatamente. em que tudo é muito intenso, né? Exatamente. Eu gosto muito disso, assim, desse paralelo com lá o A Culpa é das Estrelas, porque os dois pegam um período em que tudo é muito intenso. Quando você tá na adolescência, você ama mesmo, você se mata, você chora, você se esguela. Se alguém morre durante a adolescência, você sofre demais pela morte. É tudo muito, muito à flor da pele. E eu acho interessante. Eu gostei muito até da forma como mostra a mãe
da Mia falando isso com ela, porque ela fala que tá apaixonada mesmo, e ela fala assim, nossa, que impressionante você se apaixonar, encontrar o amor da sua vida já nessa idade. Então, assim, eu achei muito legal porque eu imagino que a maioria dos pais, quando o filho adolescente vira e fala, eu estou apaixonado, esse é o amor da minha vida, a gente vai viver para todo sempre, a maioria dos pais fala assim, tá, seu amor da sua vida. Eles devem pensar assim, mas faz parte, e eu acho que um bom pai e uma boa mãe tem que respeitar esse momento. Virar pro filho e falar assim, que bom que você encontrou o amor da sua vida. E não virar pro filho e falar assim, qual é? Você vai se apaixonar 30 vezes, vai casar com a última pessoa porque você vai estar velho e vai estar tudo bem e depois você não vai transar mesmo depois dos 40. Porque tem pai que fala isso. Tem pai que vira pro filho e fala assim, qual é? Sai fora. Essa menina aí, você terminando com ela, você vai se esquecer dela. Ou esse menino aí, sei lá. Tô ficando um pouco preocupado com você, Vidal. Não, eu tô falando isso porque eu já vi isso, assim, em vários momentos, e eu sei que tem pais que são um pouco insensíveis. E eu acho que um pai legal, ele precisa, assim, entender esse momento, né? E falar assim, que pena. Mas, claro, o filme, ele é focado no amor pra vida toda, a gente não leva isso em consideração. Mas eu gostei dessa resposta dela. E ele tem tudo a ver com essa questão de você lidar com essas coisas intensas da vida e esses momentos de decisões. People always say certain events will be the best day of your life, like your sweet 16 or your prom. The best day of my life was one I never even saw coming. Mia! No way! I'm not playing for you guys. Not for us, with us. Come on home. We're playing together. I've always thought of the cello as a solo instrument. It's probably why it's always made me so comfortable. You can't hide in that rehearsal room forever. It's too late. I see you. Why me? Because I like to watch you play. You go to another place, and you're beautiful. I never really felt like I belonged. Until the night of the bonfire. That was my scene. That was where I belonged. That was who I belonged with. That's what happiness felt like. Então, tem uma coisa aí que você falou que eu vou pegar até o gancho, que o filme, ele basicamente é sobre escolhas, né? Então você tem um longo filme falando sobre todas essas escolhas. De um lado uma coisa, do outro lado outra coisa. E aí o filme, mesmo que ele coloque você ali dentro, quando a grande questão é viver ou morrer, né? Você tem essa grande questão a ser respondida pelo filme. Mas ele mostra que decisões e escolhas são feitas a todo tempo e a todo momento. Quando você conhece os pais da Mia, você vê que o pai teve que fazer uma escolha. Eu continuo com uma banda de rock ou eu me dedico à família? E ele resolveu se dedicar à família. E aí ele solta aquela frase que eu falei no começo do podcast, que é, às vezes você faz a escolha na vida e às vezes as escolhas fazem você. E essa frase que ele fala, e até ele pergunta pra ela, isso daí faz sentido e tal, e ela fala, não, pra mim faz sentido e tal. Essa frase é a síntese do filme. Sim. Porque é isso que ela vai ter que fazer. Ali naquele momento, ela tava em dúvida. Eu vou pra Juilliard, eu não vou pra Juilliard, eu vou voltar com meu namorado, eu não vou voltar com meu namorado. E aí ela chega na grande questão de viver ou morrer. E aí essa escolha, ela é uma escolha que, na verdade, que vem sendo dada a ela ao decorrer do filme. Então, ela tenta se justificar, ela tenta lembrar, ela tenta entender, ela tenta, né, ela vai tentando mergulhar dentro daquela escolha que o filme vai te direcionando para que ela não vê mais sentido na vida, né? Ela fala, não, agora eu não tenho mãe, não tenho pai, não tenho irmão, não faz mais sentido eu ficar aqui, por mais que eu ame esse namorado, por mais que eu ame a minha amiga, por mais que eu ame meu avô, eu preciso seguir junto com a minha família e tal. E aí o filme vai brincando muito com essas escolhas. E o filme inteiro coloca em questão essas escolhas. O que é melhor você escolher? Como você pode se colocar em determinadas escolhas
na vida, né? E é muito legal, eu entendi a escolha que fazem você como aquela coisa que quando a escolha faz a pessoa e não a pessoa faz a escolha, é como se não houvesse outra opção. Quando ela descobre o violoncelo, por exemplo, ela diz que o violoncelo escolheu ela. É como se ela pela primeira vez viu o violoncelo e falou... É algo imposto, né? Então, mas ela falou assim, não existe a possibilidade de eu viver sem isso. Exatamente. E a escolha que você faz é quando há a possibilidade do tipo, tá bom, existe a possibilidade de eu ir para a faculdade longe, existe a possibilidade de eu ir para a faculdade perto, existe a possibilidade de eu morrer, existe a possibilidade de eu viver. Eu vou fazer essa escolha. Então isso é interessante, justamente porque existem coisas na vida que surgem em momentos que você diz, não existe a possibilidade de eu não aceitar, ou de eu não ter, ou de eu não fazer isso. Então, nesse momento é como se a escolha te fizesse, né? O mundo escolhesse você. E né? Isso é uma coisa muito adolescente também, porque é uma fase da vida que você precisa escolher muitas coisas e você tem muita incerteza. Você não sabe se você vai ficar em casa, você não sabe se você sai, você não sabe se você convida a menina para sair, você não sabe qual faculdade eu vou fazer, você não sabe se vai dar certo o relacionamento, você não sabe muita coisa. Sim. E meio que você vai sendo levado pelo acaso, pelas coisas que vão acontecendo, porque você vai vivendo, entendeu? Claro. E o filme ele deixa claro isso e ele, até de uma certa forma, ele ameniza isso para você. Quando você tem ali os pais brincalhões e tal, ela tem dentro de casa, mesmo sendo um ambiente estranho para ela tem dentro de casa um porto seguro, porque é ali que eu vou me guiar, é ali que eu vou sentar, que eu vou respirar, que eu vou tentar entender qual que é a situação, eu vou tentar seguir. Então o filme ele deixa isso de uma forma bem amena para você. E outra, ela tem o total apoio dos pais, porque imagine que os pais fossem uns rednecks, caipirões, não, você tem que caçar pato com a gente. Eu entendi casar pato, agora depois que eu fui caçar pato. Realmente estou preocupado com a adolescência do Daniel. Que horror. Relacionamentos com patos, né? Eu tenho assistido muitos filmes, né? Por conta do site e porque eu gosto mesmo de cinema. Querendo ou não, você acaba assistindo vários tipos de filmes. Esse, E Se Eu Ficar, ele é um filme que eu vou recomendar para muita gente que eu sei que é o público-alvo. Eu tenho uma irmã de 14 anos, eu tenho primas que são novinhas hoje, mas daqui uns 5, 6 anos já vão ter idade para assistir. E é um filme que eu vou indicar com gosto. Por quê? A gente tem muito filme aí, pegou os Crepúsculos da vida e outros filmes muito água com açúcar, adolescente, que a mulher é completamente submissa, ela depende da vontade do namorado para ela fazer a vida dela. E são filmes rasos. O Se Eu Ficar, o que eu gostei dele? Essa coisa cultural que é a música, de falar do instrumento musical, de um violoncelo. Ninguém conhece muito bem o som, né? Todo mundo sabe assim, ela toca violão, ela toca bateria, que são instrumentos mais ligados ao pop rock. E infelizmente também ninguém conhece Iggy Pop, Ramones, e tem referência a eles, então é legal também a molecada conhecendo. Sem dúvida. Exatamente. Outro filme que a gente já puxa um ganchinho é o Escola do Rock, né? Que tem bastante referência musical ao rock and roll e é um excelente filme. E o Se Eu Ficar, além de tudo que o Rafa falou, ele é indicado para essas adolescentes e para os jovens adolescentes, para os moleques também, né? Porque a questão da escolha, no final das contas, a Mia, ela escolheu viver, mas um dos motivos, talvez, que possa ter pesado na balança, assim, eu vou viver, eu passei na Juilliard, que é a escola, e o Adam, ele disse, eu vou com você onde você estiver. Então não é assim, a mulher seguindo o homem, a mulher submissa. Não, então eu vou pra lá, e se você quer ficar comigo, você me segue. Porra, eu achei uma puta de uma mensagem. Eu também, eu gostei muito disso, e foi ótimo que você falou do Crepúsculo,
porque infelizmente existe essa coisa, e eu acho que o Crepúsculo presta um desserviço à liberdade da mulher, ao feminismo que tem tentado trazer a mulher uma posição um pouco melhor. O que te prepara para 52 tons de cinza. Então. É verdade, ainda tem esse. Depois a gente pensa nele. Mas o que eu penso é o seguinte: além da questão de a Mia ter o namorado seguindo ela e não o contrário, ter ele mudando os rumos da vida dele por causa dela e não, como infelizmente aconteceu muito ao longo de toda a história, que sempre foi o contrário, a mulher mudando os rumos da vida por causa do homem, você também tem, assim, o que realmente faz ela voltar, e eu acho que o que realmente pesou pra volta dela foi tocar o que ele fez, aliás, ele tocou a música do violoncelo pra ela, e ela se deu conta de que ela tem um talento genial, ela é tipo a próxima grande musicista de violoncelo do mundo, ela é a próxima Beethoven do violoncelo, sei lá, e ela percebe isso, tipo, eu tenho um talento, eu preciso, a vida vai valer a pena por esse talento. Ela vale a pena também pelo romance, pelo amor, pela paixão, ela vale a pena pelo avô, que vai ser o pai dela depois que ela voltar. Ela tem a amiga dela, que é uma grande amiga, que parece... eu também queria ser amigo dela, que ela deve ser muito gente fina, aquela menina. Tem aquele casal de amigos dos pais dela, né? Aquela moça de cabelo branco, pintado, assim, ou é bem loira, que é rock and roll, mas você vê que é uma nova mãe, tem o bebezinho, e pode ser um pai e uma mãe pra ela também. Exatamente, tipo, tem pessoas ao redor dela, ela tem uma vida legal por aí, mas o que move mesmo é tipo, eu tenho esse talento, eu não posso desperdiçar esse talento. O violoncelo é a minha vida, e eu acho isso muito legal, porque os romances anteriores, os romances de um tempo atrás eram o quê? O homem conquistador. E isso acontece tanto nesse filme, um pouco até mais forte, mas também tem um pouco no A Culpa é das Estrelas, e eu fico feliz de ver esses tipos de filmes, porque eles têm personagens femininas com, tipo, poder de decisão, personagens femininas que tem algo mais importante do que o romance. E sempre, ao longo da história, o que foi? Foi o homem tem algo mais importante além do romance, e a mulher, a única coisa importante na vida dela é, tipo, ser submissa ao homem. Então, isso tudo... E claro que isso não é pensado. A Gayle Forman dificilmente pensou, vou fazer um romance feminista porque o mundo... Não, ela fez um romance que ela quis, e isso simplesmente é reflexo do tempo em que a gente vive. E eu acho isso muito importante, que as pessoas compreendam como os filmes, os livros e tudo que é produzido são reflexos do tempo que a gente vive. Então o que acontece? As meninas que forem assistir, elas vão ver, elas vão sentir isso. Tipo, o menino ele é bonitinho, que legal, ele é gatinho, ele é roqueiro, que legal. Mas tipo, o que importa na vida da mulher é a carreira dela, é a escolha que ela faz, é ir para uma faculdade, é fazer uma coisa legal. E ao mesmo tempo que o homem pode decidir seguir com ela, ele também tem, tipo, a vida dele é a carreira dele também, é a música dele, é ele compor as músicas. A própria Mia questiona isso, né, quando eles dois brigam, logo quando ele volta de uma turnê e tal, e ela conta que prestou pra Juilliard, ele fica magoado e tal, daí tem um momento que ela chega ali pra ele e fala, eu não te contei por medo de te perder e tal. Aí chega uma hora que ele fala, pô, mas você vai lá pra Juilliard, o que a gente vai fazer e tal. Daí ela falou, você pode seguir o seu sonho de ser roqueiro e viajar pelo país e fazer shows e ir em festas, e aí eu não posso seguir meu sonho de ir pra Juilliard, morar em Nova York e não, eu tenho que ficar aqui esperando você. Exatamente, é muito legal isso. Por quê? Porque no desserviço à humanidade moderna, o Crepúsculo mostra uma menina que desiste de tudo, do nada, por causa de um bicho que brilha. Então, assim, tipo, ela fica com aquela cara de sonsa entre um bicho que brilha e o lobo que, tipo, que tem... Então, quer dizer, o Crepúsculo é todo, tipo, uma referência a seja virgem, né? Tipo, ele tem várias metáforas sobre virgindade, sobre perda da virgindade, e é um pensamento que, na minha opinião, é retrógrado, porque, tipo, na minha opinião, isso precisa mudar de alguma forma. E tanto que, no filme, no Se Eu Ficar, o momento em que ela perde a virgindade é quando ela escolhe. Eu acho isso muito legal.
Tipo, a mulher tá escolhendo, não é mais, tipo, o cara safadão entra no quarto. Ele entra no quarto, ela fala não, tipo, ela fala vamos devagar. Eu até achei que tinha rolado alguma coisa. Aí depois ela fala assim, beleza, é um momento, vamos pra um lugar cheio de caixa. Rolou, entendeu? Eu achei isso muito legal, porque historicamente, a mulher... Eu tô sendo bem feminista, mas eu tenho lido bastante sobre o assunto. Historicamente, a mulher, tipo... perdia a virgindade de uma forma genérica e generalizada, mas é verdade, ela perde a virgindade quando o cara quer, tipo, o cara chega, sou o garanhão aqui. E o legal de poder mostrar que agora a mulher pode escolher, não é tipo, agora os homens é que vão ser submissos à mulher. Não, agora a tendência é que haja uma igualdade de gêneros, tipo, cada um tem o seu momento de escolha, e precisa haver um certo respeito. Tipo, o homem pode seguir a carreira dele, a mulher pode seguir a carreira... As pessoas precisam... Tem uma coisa aí... encontrar esse equilíbrio, né? E principalmente o Seu Ficar, ele tem esse equilíbrio e ele é muito interessante por isso. We got booked last minute to do a string of shows in Seattle. We gotta leave tonight, so... For how long? I don't know, like a week, 10 days. It's hard to say. Yeah, but we had plans. Remember from our birthday dinner? All right. Sorry. Well, it's fine. I just wish you would have told me. Well, like you told me about Juilliard? I'm not going there. Adam, it's an audition. Am I crazy, or did you say that us getting a place together would be perfect? Huh? No, you know what? It's fine. Whatever. No, you cannot leave me like that. Why didn't you tell me? Maybe because I am terrified of losing you. No, you do your thing. I'm gonna do mine. Fine, but for the record, you're the one who's getting in the van. Yeah, whatever. E tem uma coisa aí de geração também, né, Dani? Porque se você for parar pra pensar, a Kristen Stewart, ela é uma geração mais velha do que a Chloe Grace Moretz, mas... né? E o filme em si, por mais que você coloque as duas personagens em colegial e tal, essas coisas, o Crepúsculo, ele fala com um público um pouco mais velho também. As meninas, tipo, de 14 anos, 15 anos, que foram assistir o Se Eu Ficar, elas, tipo, podem ter ido, obviamente, assistir o Crepúsculo, mas o Se Eu Ficar é um filme muito mais pé no chão, né, ali, porque você tem uma coisa da adolescente, com uma atriz jovem também, bem mais jovem, que não passa tanto aquela coisa do que o Crepúsculo passa lá, né, que é aquela coisa a menina se apaixonou, ela larga tudo, a relação familiar da menina é muito destruída. Ela larga o pai dela. Ela larga o pai, exatamente. E aí você tem uma outra geração, um outro pulo do gato aqui. E essas meninas de hoje, de 14, de 15 anos, elas são mais independentes, elas sabem mais o que elas querem, elas conseguem se colocar um pouco mais. A Kristen Stewart, ela conseguiu conversar tanto com esse público quanto com um público um pouco mais velho, que é de uma geração que as meninas eram um pouco mais submissas aos homens. E pode até ser que tenha uma geração, uma diferença de idade, mas eu acho que pega muita idade em comum. Os livros são mais ou menos da mesma época, se eu não me engano, e mesmo que não seja, é muito pouco tempo. E o Crepúsculo foi escrito e produzido e fez o sucesso que fez, já num período em que era há pouco tempo atrás, um período que já é necessário se preocupar com isso, se preocupar em não colocar a mulher, em que já se pensa nessa situação, já existe esse feminismo, mas pelo jeito a autora lá do Crepúsculo não tem essa causa na vida dela. E a Gayle Forman, por mais que pode até ser que ela não seja uma lutadora, uma pessoa que vai em passeatas e tudo mais, mas ela com certeza conversa muito mais com o mundo em que a gente vive. E claro, essa é uma questão de opinião, tem muita gente que é conservadora, e ser conservador é querer conservar a sociedade como ela é, que não acha que isso é certo, que acha que a mulher tem que ficar em casa cozinhando mesmo, que não, né, enfim, sem esse tipo dúvida, de coisa. Sem dúvida. Claro que isso vai
ter pano pra manga, mas eu acho que conversa muito com o momento. Inclusive, uma coisa importante, faz muito pouco tempo, a gente tá gravando aqui faz um dia, foi ontem, que a Emma Watson, que é a que fez lá o Harry Potter, todo mundo conhece, ela se pronunciou nas Nações Unidas, num congresso da ONU, sobre o feminismo, falando sobre a igualdade de gêneros e tudo mais. Tá rolando um bafafá porque tem hackers ameaçando soltar fotos dela nua, que estariam no iCloud, que agora estão conseguindo acessar. O que é ridículo, porque tudo bem, não é uma invasão de privacidade liberar essas fotos por hackers. Tudo bem, porque você vai ver, né, sem vergonha. Sim, pô, ela é bonita, mas a questão não é nem essa. Eu tô falando assim, tudo bem assim, tipo, é uma invasão de privacidade, mas também não é motivo de vergonha. Eu acho que nenhuma mulher precisa ter vergonha, porque, assim, o erro é do hacker. Ela, quando fez a foto, se ela fez alguma foto pelada com o namorado, sei lá, ela fez achando que era privacidade dela, que isso nunca seria vazado. Mas o fato não deve ser motivo de vergonha para uma mulher ter foto nua, se ela optou por tirar fotos nuas. E se alguém nunca, hoje em dia, a lição que fica é, se alguém nunca quiser ter fotos nuas vazadas na internet, é melhor não tirar, né? Não faça as coisas sem câmeras. Mas enfim, o fato é, essa questão do feminismo tá vindo ainda mais à tona e no meio do cinema também. E é muito legal que o Se Eu Ficar conversa com isso, tem relação com isso. E ele também tem relação até com o próprio Jogos Vorazes, que também tem um quê feminista, porque é protagonizado por uma mulher, porque ela também tem os pares românticos dela e, tipo, tem momentos que ela fala, foda-se esses caras, eu tenho que lutar por um mundo melhor, eu sou a heroína dessa porra aqui, vocês que se fodam, e ela que salva os carinhas. Então eu acho que a gente tá vivendo um momento em que vai começar a ter mais protagonistas mulheres, mais heroínas, mais mulheres independentes. E isso, no meu ver, é excelente. Não, sem dúvida, excelente. E tem uma outra coisa, a gente fazendo o link de novo entre A Culpa das Estrelas e Se Eu Ficar, é interessante como os dois, né, conversam muito, inclusive com essa coisa da tecnologia, é o Facebook, é o Instagram, você olha lá no filme Se Eu Ficar, ela tem um momento quando ela se separa do namorado, ela vai lá olhar no Instagram, ver as fotos dele e tal. No A Culpa das Estrelas, na verdade, ela tá vendo até as fotos daquela moça ruiva, né? Que é tipo Jean Redhead, né? Que é o nome da mocinha, pra ver o cara, tipo, stalker total, né? Exatamente. E no A Culpa das Estrelas, ela também tem isso, né? Tem coisa das mensagens, ela digita a mensagem, aparece na tela e tal. Então tem muito disso também das redes sociais. Por isso que eu acho que esses dois filmes, eles têm um linguajar que conversa muito mais com esse público adolescente que a gente vê hoje, né? Do que o Crepúsculo. O Crepúsculo, ele é, além de ser uma coisa muito mais fantasiosa, exatamente, a própria tecnologia no Crepúsculo não funciona direito, o filme não tem aquela conexão, é muito uma mensagem subliminar da menina sendo capacho do cara e tal, enfim. E nesse filme você tem muito desse diálogo moderno, assim. E aí eu queria contar uma passagem pra vocês, que eu fui no cinema ver esse filme numa segunda-feira, então eu comprei os ingressos, a hora que eu entrei no cinema tinha eu e mais 2 casais só. E aí eu peguei um lugar no cinema, assim, bem no meio pra assistir o filme e tal. Aí eu tô lá assistindo o filme, a hora que acabou os trailers, ia ter mais um trailer e começar o filme, sobe uma mulher no cinema com umas 5 meninas de 14 anos. E as meninas sobem pelo corredor do cinema gritando, vamos, não sei o que, e saem correndo e falando alto no cinema. Eu falei, caralho, que inferno, vamos fazer barulho no cinema e tal. E elas vêm e sentam atrás de mim, no cinema vazio, sentaram atrás de mim. Aí eu já fiquei, bom, vamos ver se elas vão fazer barulho. Tava rolando o trailer e elas comentando sobre o trailer. A mulher que acompanhava elas, que devia ser a mãe de alguma delas, pedindo para elas ficarem quietas, falando que elas estavam no cinema e tal. Começou o filme, silêncio. Elas não abriram a boca. O primeiro comentário que eu escutei delas quando o filme estava passando foi quando a Mia coloca aquela peruca branca e se veste de roqueira
E aí ela vira pro Adam e fala, você gosta mais de mim assim? E o Adam fala, não, eu sempre gostei de você, eu gosto da minha que você é, e não sei o que, papapá. Uma das meninas que estavam atrás de mim falou, ai, que lindo, que bom que seria se fosse assim na vida real. Esse foi o primeiro comentário. Depois, silêncio, o filme inteiro. Cara, depois eu só escutava das 5 meninas e da mãe só um... Cara, um choro, porque elas ficaram tão conectadas com o filme. O filme falava tão diretamente para essas meninas de 14 anos, de 15 anos, que elas se viram ali. Elas se conectaram de uma forma muito emotiva com o filme, entendeu? Então, assim, e o Culpa é das Estrelas, ele pega, vamos dizer, uma menina de 1 ou 2 anos mais velha do que a Mia, e ela fala de uma doença, uma coisa muito mais pesada ali, né, que do convívio. E o Seu Ficar, ele até trata de uma forma leve essa coisa da... perdeu os pais, perdeu não sei o quê. Mas você não fica convivendo com a perda dela, porque você fica toda hora voltando. Sim, então você fala, ela perdeu os pais, mas aí mostra ela tendo um diálogo com o pai, com a mãe. Então você não fica vivendo a perda dela, porque eles continuam aparecendo durante o filme inteiro. Então o filme ele tem esse diálogo muito fluido com essas meninas de 14 anos e tal, e ele tem esse linguajar fácil para que elas entendessem. Não tem como lidar com esse tipo de tema, assim, falar de adolescência, falar com esse público, sem colocar a rede social. Eu acho que não tem jeito. Assim, as pessoas... Hoje a nossa vida é essa, ela mudou completamente. A gente tem relações que são por mensagem de texto, relações no sentido de se relaciona com as pessoas. Sim, a gente às vezes passa o dia todo sem falar com ninguém, mas no fundo você falou com muita gente, porque você ficou o tempo inteiro escrevendo no computador, no Facebook, no celular e tudo mais. Então assim, não tem como não colocar isso. Cada vez mais a gente vai ver. E isso conecta mesmo, claro, além de todos os sentimentos, né, da adolescência, isso faz com que elas se sintam, tipo, eu sou não só da mesma idade, mas do mesmo tempo dessa pessoa. E é isso que faz essa conexão, na minha opinião, com as questões feministas, vamos dizer assim, sociais de relação do posicionamento da mulher, que não está explícito, não está mastigado, mas que elas sentem isso. Elas vão, com certeza elas saíram de lá muito melhores do que as meninas de algumas gerações anteriores, que foram ver filmes tipo da Cinderela, que príncipe chega no final e salva o mundo e beija ela. Então... E eu vou te dizer que até o Henrique falou que sugeriria esse filme pra irmã, pra prima e não sei o quê. E eu digo, cara, que é um filme legal pra você assistir com os pais, com seu pai, com a sua mãe, com a galera tipo da nossa idade, dos seus 30 anos, né? Que, pô, é um filme que te surpreende primeiro, porque ele tem uma linguagem fluida, ele não é um filme que fica engasgando, apesar de ter muita coisa mastigada, ele é um filme fluido, então chega um momento que você fica meio que, será que ela realmente vai ficar? Será que ela não vai ficar? Ela agora tá falando que não vai ficar, mas ainda tem um namorado pra falar. Será que ele vai convencer ela? Não sei o que. Chega a gerar uma certa dúvida. E é um filme que tem uma mensagem bonita, principalmente no sentido familiar. E aí, isso é uma coisa que eu acho legal desse filme também, essa conexão familiar. O filme ele faz várias dessas coisas das escolhas e ele faz alguns links legais, né? Por exemplo, ela chega pro Adam e ela fala: por que você nunca escreveu uma música pra mim? Daí ele fala: não consigo escrever sobre coisas que me deixam feliz. Então você precisa fazer alguma coisa, tipo me trair. E aí você vê que o cara tá escrevendo uma música pra ela no momento em que ela tá em coma. Claro. Quer dizer, fez o sentido, entendeu? Sim. Teve sentido o discurso com a ação dele. Então fez sentido ali. Depois tem outras coisas, tipo diálogo com a mãe mesmo, que por mais que ela seja meio pirada e tal, pô, a menina chega em casa e aí, terminei. E aí o Adam, aí a menina começa a chorar, a mãe já, galera, vamos sair todo mundo daqui, vamos lavar a louça que vai te fazer bem, não sei o que.
sabe, tem umas conexões assim que ela é piradinha, mas a conexão com a filha é importante. Então o filme tem muito dessas conexões familiares e tal, que são bonitas. E a própria amiga da Mia lá, ela fala, você pode ter perdido sua mãe, seu pai, seu irmão, mas veio tanta gente aqui de visitar e você tem uma outra família. Sua família não estava centralizada só neles. Então, se você resolver ficar, saiba que você vai ter outra família que vai estar cuidando de você, que vai estar... Sim. Então, ele tem várias dessas conexões muito bonitas. A própria relação da Mia com essa amiga dela, eu achei bem legal, assim. Muito. Né, elas têm aquela coisa de cúmplices e tal, eu achei muito bem feito. E eu lembrei, eu vi uma entrevista com a Chloe Grace Moretz e ela falou que o diretor chegou a dar iPods, né, aqueles pequenininhos, aqueles shuffles, para todos os atores, imagino que os principais, com músicas que eles escutariam. Então é uma coisa muito musical, acho que o filme todo, né, assim, todo mundo que fez o filme entendia bastante de música em geral. Isso é muito legal, provavelmente ajudou eles a formarem os seus personagens, a viverem os seus personagens. E eu vi isso, eu entendo que ao fazer isso, o filme elabora bem esses personagens de uma forma, não sei como explicar, mas de forma a... assim, ele foi bem montado de forma a deixar os personagens, os atores confortáveis com os seus personagens. E, consequentemente, fez com que a química funcionasse. Eu achei que a química da Chloe com a atriz que faz a amiga dela e com o Jamie, né, o Jamie Blackley que faz o Adam, ficou muito legal, entendeu? E com os pais também, né? Então isso ajudou bem eles a formarem. Então essa questão a direção de atores foi bem muito bem elaborada no filme. Thanks for driving me, Gramps. I mean, that was... Thank you. Mia, I just wanted to tell you that I watched your audition from backstage. I wasn't too sure if that cello was going to make it out alive. I didn't know I had it in me. Well, you do. You were fearless. You played your guts out up there. Mia, you've got something special. Your dad had it too, but I never told him. I never made too much fuss about his music, and I don't want to make the same mistake with you. If those Juilliard people don't take you, they are damn fools, because what you did up there was magic. Thank you, Graham. Stars are lighting up the parking lot. E vou te dizer que eu achei uma grata surpresa também ver a Chloe em um filme mais humanizado, onde ela é uma menina mais fragilizada e tal, porque ela tava ficando um pouco estigmatizada como tipo Carrie, a estranha, Kick-Ass, Hit Girl e tal. Então você ficava olhando pra ela, não, a qualquer momento ela vai dar uma porrada em alguém, vai levantar do coma, vai não sei o quê. E nesse filme não, ela tá fragilizada. Ela fez muito filme de terror, às vezes até fragilizada, mas você não vai pro filme pra se conectar com a menina, né, fragilizada. Exatamente. Foi uma das coisas que eu fiquei com o pé atrás de assistir esse filme, né. Acabei, o fato da gente tava gravando esse podcast foi legal, foi um bom empurrão, porque eu me surpreendi. Mas exatamente o que o Rafael falou, a atriz mesmo, ela quebrou paradigmas, né? E como o Daniel falou no começo, ela só tem 17 anos. Exatamente, e pra quem não lembra, ela fez filmes como A Invenção de Hugo Cabret, fez Sombras da Noite, fez Para Maiores, fez Kick-Ass, fez Carrie, agora no ano passado, né? Tá escalada aí para fazer, fez o Muppets 2 também, passou por lá. Tá escalada para fazer vários filmes ainda em 2014, 2015, né, que devem estar para sair. Ela é uma pessoa assim, uma atriz que está sendo muito bem vista no mercado americano. Com certeza a gente vai ver ela ainda fazendo muitos outros papéis desse tipo, assim, até sensíveis, né, mais humanizados, fragilizados, e ela vai conseguir se desenvolver como atriz. Então a Chloe pode ser uma grata surpresa, uma atriz que
pode ter um futuro promissor aí na frente. Pra gente finalizar nosso papo aqui sobre Se Eu Ficar, vamos então dar aquele momento onde a gente dá aquela nota, né, pro filme. Então eu vou começar aqui com o Dani, que foi o cara que escreveu a crítica, que tá lá no Cinemação. Pra quem quiser, entra lá no Cinemação, vai ler a crítica que o Daniel escreveu sobre o filme, que tem vários pontos legais lá para serem analisados. E aí, Dani, Se Eu Ficar, quantas notas esse filme merece? Cara, devido a essas questões do roteiro que a gente conversou aqui, por conta de, enfim, justamente de mastigar demais, de ter alguns diálogos que eu achei que ficaram um pouco forçados, e por mais, assim, a gente falou muito sobre, a gente elogiou muito a temática, o que tá ao redor, né, mas assim, o filme em si, ele não tem nenhum grande erro, nenhum grande acerto, no sentido de nenhuma genialidade por trás disso, não parte de uma premissa tão genial assim, então por conta disso eu não dei notas altas, eu mantive nas 3 estrelas, que é o bom. Ele é um filme bom, ele no total, né, ele é excelente na temática, ele é muito legal nas atuações e assim, na forma, né, como os atores foram tratados, pelo que a gente viu. Ele é muito interessante no momento em que ele está sendo lançado, porque ele conversa com outros filmes, ele reflete a adolescência atual, os adolescentes atuais, e fala disso, mas como ele não tem tantas genialidades, como ele tem essas falhas, eu mantive ele com as 3 estrelas. Ele é bom, ele é um filme, no geral, na média geral, ele é um filme bom, o que é bom, assim, é óbvio, né? Não, assim, não precisa. As pessoas às vezes veem 3 estrelas e falam, ai meu Deus, tinha que ser 4. Não, ter 3 estrelas já tá ótimo, assim, é um filme bom e serve pro que ele se propõe e pronto. Então não se entristeçam. Eu acho que dar 3 depende muito de como você. É que nota é uma coisa chata, mas depende muito de como você se posiciona diante do filme. Tem filme que você dá 3 estrelas e fala assim, é um filme bom, mas, é do fulano de tal, era pra ser isso, era pra ser aquilo, e isso e aquilo, e ele tem problemas assim, assado. No caso do Se Eu Ficar, ele é um filme bom, e isso é uma nota boa, porque ele se presta a fazer o que ele faz, ele faz o que ele se presta a fazer. Ele é um filme eficiente. Ele é um filme eficiente naquilo que ele se propõe, e pronto, acabou. Então, exatamente. 3, e ótimo. E você, Henrique, voltou depois de longas, temerosas, uma semana sem gravar podcast, você ainda lembra como é que dá nota? O Dani ficou mais tempo, hein? O Dani ficou 2 semanas. O Dani ficou o dobro. É por isso que vocês brigam. É por isso que a gente briga, porque a gente tem que ficar pertinho. Então. Cara, não vou me alongar. Eu também, a hora que saí do filme, virei assim, pra minha namorada, falei, filme 3 claquetes. Então, eu vou dar 3 claquetes exatamente por esses mesmos motivos que o Daniel falou. É um filme muito bom, só que ele não é um filme excepcional, tudo mais. É um filme, assim, me surpreendeu, porque eu tava com expectativa baixa, mas foi gostoso de assistir, mas achei que durou um pouquinho demais. Teve personagens bons, mas, como eu falei, eu não comprei o Adam, né? Tipo assim, eu não achei que eles formaram um casal legal, eu não gostei do protagonista, do rapaz. O protagonista é a Mia, ele é o supporting actor, né? Eu não gostei do supporting actor, porque o Daniel é chique demais, falando em inglês. Eu não gostei do personagem, do par romântico da protagonista. Mas assim, cara, 3 claquetes, assistiria de novo de boa na sessão da tarde. Eu só não achei motivo pra chorar. Não sei se é uma crítica ou uma qualidade, mas... um defeito ou uma qualidade, mas eu não, sabe assim, não senti aquela aperto no coração em nenhum momento do filme, porque em qualquer sinopse que você lesse, falava que todo mundo ia morrer, então até a hora que o irmãozinho dela morreu, eu falei, já tava esperando que ele fosse morrer mesmo. Teve momentos bonitos no filme, né, mas realmente só quem não é tão sensível não necessariamente vai chorar no filme. Bom, eu vou ficar aqui com 3 estrelas também para esse filme. Acho que é um filme médio, um filme bom, como o Daniel falou. Se você for pensar de 0 a 5, a metade seria 2,5. Se eu tô dando 3 é porque eu acho que esse é um filme um pouco melhor do que a média.
O que impede esse filme de ser melhor, de deslanchar pra mim, é que ele fica muito preso nos clichês que esse tipo de filme adolescente tem. E ele poderia brincar um pouco mais, mas eu não sei até onde que o roteiro se baseou no livro, que tem esse envolvimento com os clichês, porque eu não li o livro, e eu não sei até onde que isso foi a mão do diretor ou do próprio roteirista nessa adaptação. Então eu acho que isso é uma coisa que falha nesse roteiro, essa coisa do clichê, dele ser muito... Ele tem muita coisa ali que te... eu já vi isso antes, eu já vi isso em outros lugares e tal, então não te traz alguma coisa nova. Porém, para mim, uma grata surpresa, como eu já falei aqui, foi a Chloe Grace Moretz. Ela tem uma interpretação segura, é uma atriz que conseguiu equilibrar essa coisa dela ser, de uma certa forma, mais rústica, mais brucutu, não sei, nos outros filmes que ela fazia, que exigia dela uma coisa mais forte, e ela, nesse filme, ela trabalha mais com uma delicadeza, ela é muito mais sensível à situação, então ela conseguiu equilibrar bem isso, e eu acho que tanto o Se Eu Ficar como A Culpa é das Estrelas são dois filmes que têm uma contribuição muito legal para essa vida moderna, né? Para essa identidade moderna que a gente tem hoje, que a gente está vivendo com esses adolescentes e tal. Então eu acho que é um filme muito legal, conversa diretamente com eles, e eu acho que é um filme que é bom, que merece ser assistido pela família, por você que está em casa, que quer ver um bom filme e tal. Então esse é um filme bom que está aí no cinema. Vá assistir Se Eu Ficar. Through the window, I see you waiting. You were smiling, 'cause I'm coming. Your eyes are a story, an ocean of memories, pictures of faces and places and all. Chegando ao final de mais um podcast, agora o podcast Cinemação número 104. Finalmente chegamos no tão aclamado 104, não é isso? Era o nosso sonho, não era? Chegar no 104. Eu também acho. Então é o último, né? Tchau. Partiu fazer outra coisa. Não, na verdade não. Na verdade o sonho é que o podcast seja o maior podcast do Brasil de cinema, né? Ou não também. Mas o importante é ganhar dinheiro, né? O resto a gente se preocupa depois. Muito bem, então, final do podcast, mais um papo muito legal aí sobre o filme Se Eu Ficar, um filme muito legal aí, que tá ainda no cinema, você pode ir lá acompanhar, e mais uma vez contamos aqui com a participação da dupla dinâmica Daniel e Henrique, que se cutucam, mas se conversam e gravam podcast juntos, apesar de todas as diferenças, né? Sim, sim. É isso aí, gente. Eu não vou nem comentar essas coisas. É isso aí. Se você ficou... Olha o trocadilho muito bom, hein? Se você ficou até o final do podcast, muito obrigado. Até a semana que vem. Valeu, Rafa. Valeu, Henrique. E a gente se vê na semana que vem. É isso aí. Valeu, Rafa. Valeu, Dani. E a lição que a gente tira é que até água com açúcar fica bom com uma boa dose de rock and roll. Até o próximo.
Muito bem, o podcast Cinemação número 104 fica por aqui e a gente se vê no próximo. A father's love, a wedding dance, New Year's dreams, a toast with friends, a soldier coming home from war, a faith, a hope, for so much more. A brand new life, a mother's prayer, shooting stars, ocean air, a lover's kiss, hard goodbyes, fireworks, Christmas lights. These are the things that make us feel alive. These are the times that make us realize life is beautiful. Ação. Você não sabe mais o que a gente faz no podcast, né? Faz tempo que você não participa. Agora o quadro repercussão. Eu começo. Repercussão. Eu fiquei surpreendido. Eu me surpreendi com o filme. Agora, com 2 microfones, aí eu peço para que sempre faça piadinhas usando o microfone. Por toda e qualquer frase que a gente falar tem que ser falado no uma microfone. diarreia mental. Tem que tomar cuidado mas daí o Rafa, eu vou confiar na sua... Na minha edição. Na sua edição, no seu bom senso, pra você não deixar a gente falar merda online aí. Vai que o 4chan resolve vazar, né? Tipo, pro mundo, assim, é complicado. Esse podcast foi editado pela Isso Aí Design. Tudo isso é forma com função. É design estratégico. É isso aí.